Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Juliane Furno e a gente está de volta depois de uma breve pausa aqui no canal para falar de um tema bem importante que é sobre o resultado do PIB do primeiro trimestre de 2021. Antes de começar o vídeo, só lembrar para vocês se inscreverem aqui no canal, curtirem, compartilharem, deixarem sugestão, comentário e qualquer outra coisa que ajude no engajamento aqui para que esse canal chegue em mais pessoas. Então, eu queria falar sobre esse tema, que até já saiu um pouco do noticiário, da pauta econômica. A minha ideia é destrinchar um pouco ele e, a partir disso, problematizar, então, o que significou o crescimento de 1,2% do PIB do primeiro trimestre de 2021 em relação ao último trimestre de 2020. Então, tem várias coisas que a gente pode falar sobre isso e eu vou tentar passar por algumas que, enfim, eu acho que são mais importantes, embora não vou conseguir falar de tudo. Em primeiro lugar, sim, a economia brasileira cresceu no primeiro trimestre de 2021. Sim, crescimento econômico é muito importante e eu sou daquelas que faz muito coro com a ideia de que o Brasil tem que crescer, porque não crescer significa necessariamente aprofundar as desigualdades sociais, mas crescer neste período de pandemia, imerso na segunda onda do novo coronavírus, não necessariamente é um motivo de comemoração. Porque veja, em um contexto de uma média escandalosa de mortes diárias, o crescimento econômico ele ocorreu às custas de vidas. Quer dizer, uma vez que foi a falta justamente de ações mais enérgicas e coordenadas de isolamento social que concorre aí para explicar como a gente teve crescimento econômico mesmo no período que deveria ser de restrição das atividades econômicas. Em segundo lugar, é importante também fazer uma análise mais geral do processo como um todo. Então, os indicadores de crescimento, eles são variações percentuais que são comparativas com aquilo que já passou. Então, se a base de crescimento anterior era muito baixa, as variações positivas não necessariamente representam algo muito expressivo. Vou dar um exemplo. Vamos supor que o Brasil seja uma fábrica de produzir sapato. Aí no mês de março de 2020, o Brasil produzia 100 pares de sapato. Aí veio a crise, a gente teve uma queda expressiva na produção e ao invés de 100, o Brasil em abril de 2020 produziu só 50 sapatos. Se no mês de maio ele passa a produzir 51 sapatos, ele teve crescimento mensal, porque a comparação é com abril. Se em junho ele produziu 60 sapatos, ele teve crescimento na comparação que é feita com maio. Mas 60 sapatos de junho ainda é muito menos pares de sapatos produzidos se a comparação for março de 2020, quando se produzia então os 100 pares de sapato. A partir disso, a gente entende que, embora o primeiro trimestre de 2021 tenha apresentado um crescimento de 1,2%, no acumulado dos 4 trimestres que terminaram no primeiro trimestre de 2021, o PIB brasileiro, na verdade, acumula uma queda de 3,8% em relação aos 4 trimestres imediatamente anteriores. Esse gráfico, que está no material do IBGE, que eu vou deixar linkado aqui, apresenta a variação trimestre contra trimestre de um ano contra o outro. Então, embora as perdas da pandemia tenham sido recuperadas, o total da produção interna de riqueza está na mesma marca de 2009. Ou seja, de um ponto de vista mais geral, a gente está 10 anos atrás se a base de comparação for 2009 e muito longe do ano de 2014. Ou seja, o Brasil está muito mais pobre do que antes da crise de 2015. Bom, o PIB ele é uma mensuração de toda a riqueza produzida internamente. Existem duas formas de analisar o PIB, que chegam no mesmo resultado. Inclusive, comentem se vocês querem um vídeo explicando sobre o que é o PIB e como ele se calcula, porque eu não vou conseguir explicar isso agora. Mas uma das óticas que analisa o PIB é a ótica da demanda, que é a soma de tudo que foi demandado na economia brasileira, que aí entra o consumo das famílias, o gasto do governo, o investimento e as exportações líquidas. E outra forma de analisar o PIB é pela ótica da oferta, que olha o valor adicionado pelos setores econômicos.
pelo lado da oferta, a gente já identifica que o crescimento do PIB brasileiro se sustentou em bases muito fluidas, ou seja, muito pouco sustentadas. O setor que mais contribuiu para o crescimento foi justamente o que lá o Caio Prado Júnior chamava de um setor que é nucleado no exterior, que é a agropecuária. Isso quer dizer que o principal fator que contribuiu com o crescimento do PIB pela ótica da oferta vem de algo que a gente não tem controle internamente. Então dá para dizer que isso, inclusive, aprofunda a dependência da economia brasileira, porque a nossa performance aqui interna, ela depende de ações ou de demanda por importação que são tomadas em outros países. Isso, além de nos deixar mais vulnerável, também tem necessariamente fôlego curto. Quer dizer, o mundo está passando por um processo de retomada de atividade das principais economias do mundo, com destaque principalmente para a China e agora Estados Unidos, o que faz uma pressão por maiores compras de produtos que a gente exporta. Só que isso tem limite. Quer dizer, logo mais esse processo vai se estabilizar e a demanda provavelmente vai voltar a um patamar de normalidade. Além disso, tem outra coisa que é o preço dessas mercadorias, que também está muito elevado no comércio internacional. E isso não aconteceu por uma mudança estrutural dos preços relativos, mas também por um motivo que é conjuntural. Então, tanto o aumento da demanda por matérias-primas quanto a não normalidade da estrutura de oferta global, elas concorrem para explicar o aumento do preço, que também tende a se normalizar no médio prazo. E veja, esse mesmo motivo que faz com que a gente tenha aproveitado uma situação externa favorável, também faz com que o povo brasileiro passe fome. Ou seja, a drenagem dos alimentos produzidos aqui para o exterior e a precificação que é internacional e está elevada dessas mercadorias, somada com a desvalorização cambial, fizeram explodir o preço dos alimentos. Então, além disso, quer dizer, além da gente estar se beneficiando a despeito da população passar fome, a agropecuária é um setor que é um setor muito intensivo em capital e pouco intensivo em trabalho. Então, é isso que faz com que seja possível, ao mesmo tempo, um setor ter crescimento, um crescimento de mais de 5% no trimestre, com o emprego num patamar bastante estacionado. Então, isso porque o emprego nesse setor da agropecuária ele é muito correlacionado com o valor da produção, dado a preços de mercado, por ser, como eu disse, um setor de baixa intensidade de trabalho e também pelo próprio resultado do PIB setorial, que é muito impactado por condições climáticas, tecnológicas e pelo movimento dos preços internacionais combinados aí com a taxa de câmbio. Aliás, não só na agropecuária, mas de forma geral, o Brasil tem recuperado parte importante da produção a despeito da geração de emprego, o que coloca aí questões muito importantes para o futuro e para a própria sustentação de longo prazo desse crescimento. Esse gráfico que vocês estão vendo, ele mostra o descolamento entre a população ocupada, que é essa linha verde, e o PIB a preço de mercado. E aí, para ir finalizando, infelizmente pelo tempo, não vai dar para falar sobre o PIB pela ótica da demanda, mas ainda sobre a produção é importante fazer menção ao comportamento de outros dois setores econômicos. O primeiro é na indústria, que acontece o mesmo fenômeno desse descolamento, descasamento da produção e do nível de emprego. Então, a indústria, em que pese tem apresentado uma alta quase estatisticamente relevante, mas uma alta de 0,7%, ela teve como motor um setor que, embora industrial, é muito vinculado também à dinâmica do mercado internacional, que é justamente a indústria extrativa, que cresceu 3,2%. Já a indústria de transformação, essa que é mais importante do ponto de vista do valor adicionado e dos encadeamentos para outros setores, teve uma retração de 0,5%. Então, para vocês terem uma ideia, a indústria de transformação ela é responsável por 90% dos empregos do setor. Ou seja, não é só um crescimento heterogêneo no setor industrial, mas um crescimento que puxa, que é puxado por setores que são menos vinculados ao mercado interno e à geração de emprego. O comércio, por outro lado, ele também apresentou um crescimento no mês de abril em relação ao mês de março de 1,8%.
Mais uma coisa que chama atenção é a composição do setor, tanto ali do varejo restrito quanto o varejo ampliado. Então veja nesse gráfico que o crescimento do comércio ele também pode indicar, e por isso é importante esse esforço de desagregação e problematização, algo ruim, como foi, por exemplo, durante a ditadura militar, que houve crescimento econômico sim, mas um crescimento concentrador de renda e ampliador das desigualdades sociais, porque era possível, pela estrutura produtiva da ditadura militar, por exemplo, arrochar, fortemente o salário dos trabalhadores e mesmo assim garantir demanda para os setores industriais que lideravam o crescimento, que era a indústria de bens de consumo duráveis, que podia ser consumido pela classe média e média alta, que concentrava ali uma parte expressiva da renda. Então, eu quero mostrar para vocês que neste gráfico, vejam que o setor de hiper e supermercado, um setor que concentra o consumo dos trabalhadores mais pobres, apresentou um recuo no mês de abril, enquanto móveis e eletrodomésticos foi o setor que mais cresceu, um setor que está mais ligado ao consumo das classes mais elevadas. Por fim, também passar rapidamente pelo setor de serviços, que também apresentou dados importantes para problematizar o crescimento do PIB no primeiro trimestre. O tipo de serviço que puxou a média para cima são os serviços de intermediação financeira, informação e comunicação e transporte. Já os serviços que mais absorvem mão de obra, especialmente aqui de mulheres e mulheres negras, em geral da população mais pobre, seguem estabilizados num baixo patamar de ocupação. Então, mesmo com um pouco de crescimento na margem, a categoria que é representada por outros serviços, onde está principalmente o serviço doméstico e outros serviços prestados às famílias, ainda está 40% abaixo do patamar pré-crise. Então, em último lugar, mas também não menos importante, é necessário fazer uma ressalva de que o crescimento do PIB ocorreu a despeito do aumento das desigualdades sociais e da queda da renda dos trabalhadores, que a gente vai comentar no próximo Giro de Notícias. Então é isso, tentei fazer aí para vocês um apanhado do crescimento do PIB no primeiro trimestre a partir da ótica da oferta, para demonstrar, de certa forma, a fragilidade desse processo, a forma como o crescimento econômico tem ocorrido a despeito do elevado e persistente desemprego e de questões ligadas à dinâmica internacional. E para encerrar mesmo, eu só queria fazer mais uma menção e reforçar esse elemento base de comparação, que faz com que todo o crescimento seja relacionado ao período anterior, que no caso do Brasil é de taxas muito deprimidas de crescimento. Ou seja, não se enganem, a economia não está num caminho de crescimento sustentado e isso parece ser muito mais ali um voo de galinha, um voo de pintinho do que uma trajetória de ascensão. É isso, muito obrigada, até a próxima.